Nós construímos um pilar importantíssimo na fala de Emanuel. Eu acho que vocês conseguiram entender isso. Nós construímos um pilar importante. Qual é esse pilar, Gustavo? É o pilar do conhecimento. Conhecimento foi exposto a vocês, ferramentas foram informadas, demonstradas a vocês. Vocês saem daqui entendendo o poder da autorresponsabilidade, mas principalmente como ela realmente funciona. Que não seja só um título na vida de vocês. Eu vi falar sobre autorresponsabilidade, mas o que ela representa para você? Então um pilar foi lançado, o pilar do conhecimento. E nós aqui nos movemos em cima de 3 pilares: conhecimento de qualidade, trabalho árduo, trabalho pesado e fé. O trabalho árduo é a única coisa que a gente não pode fazer por vocês. A decisão de transformar, a decisão de fazer diferente, a decisão de querer novos resultados, a decisão de se inquietar, essa é a única parte que esse departamento, que esse projeto, que essa noite não pode fazer por vocês, porque é uma decisão de vocês. O que a gente se propõe com essa apresentação de um conhecimento de qualidade é que isso gere em você a vontade de mudar, a vontade de ser melhor e que você só seja concorrente de você mesmo. Não olhe para os lados, não se compare a ninguém, isso é uma bobagem, nós somos únicos. Deus nos fez únicos. Então, se cobre ou se estique você mesmo, eu preciso ser melhor. Se você precisa de mais tempo na sua vida e você de alguma maneira entende que não tem, o que é que você tem que fazer? Eu vou acordar 30 minutos antes. Vai me causar um desconforto inicial, mas eu vou me acordar 30 minutos antes porque eu estou precisando de mais tempo. E você vai entender que quando você começa a preencher esse tempo com coisa de qualidade, você vai dizer, poxa, eu acho que dá para eu acordar 1 hora mais cedo. Então, sabe, essa batalha positiva, essa luta positiva é com você mesmo. Não olha para a vida de ninguém. Sai daqui disposto a mudar porque você quer, porque você sabe que pode ser melhor. Então, nós apresentamos esse conhecimento de qualidade. Acabei de te explicar que eu não posso fazer por você o seu trabalho, nem ninguém aqui pode. E agora eu queria lançar sobre vocês o outro pilar de tudo isso. Como nós nos movemos. E eu queria falar de fé. Amém? Os meus amigos vão soltar aí Romanos 1,17. Fica conectado comigo. É uma ministração rápida, mas vai ser poderosa. Diz exatamente assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Fala para mim, de fé em fé. Sabe o que é que isso está dizendo? Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que a fé ela não pode iniciar e morrer. Sabe, a fé é algo que você tem que ter na vida, que você precisa ter ela como método, como sistema, como um plano, como qualquer coisa na sua vida. Se a Bíblia diz que é de fé em fé, ela está te dizendo que você não pode viver só aquela fé da salvação, que você aceitou Jesus, que o Espírito Santo veio morar dentro de você e você diz, eu não preciso mais dela, porque você precisa. Para todas essas situações, para tudo isso que a gente está vivendo, você vai precisar dessa fé em operação. Fé no começo, fé no meio e fé no fim. Sabe, você tem, em alguns momentos, você teve fé para casar. Você precisa manter essa fé viva, com uma decisão, com uma intencionalidade de fazer o que precisa fazer, usando a palavra de Emanuel, de fazer o ordinário, de fazer a sua parte e entender que o extraordinário, o convencer, o transformar é de Deus, mas ele só se move em cima de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível. E a Bíblia também nos diz que um coração incrédulo nos afasta de Deus. Então isso é sinal que Deus precisa da nossa fé. Vamos construir um assunto. Entenda que você precisou de fé para ser justificado, você precisou de fé para mudar de vida, mas você não pode deixar ela morrer. Bota o próximo, por favor. Vamos ler. Isso é João 6. Eu vou ler aí, vocês leem aqui que fica mais rápido. João 6, no versículo 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Presta atenção.
Levando os olhos e vendo uma grande multidão de que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo todo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, em outras versões, para experimentar, pois já tinha em mente o que ia fazer. Ô Gustavo, Jesus estava brincando com isso? Não. Jesus não brincava com isso, porque esse é um tema importante. Mas Jesus andava com alguns discípulos, andava com algumas pessoas, e num determinado momento, vocês sabem dessa história, nessa narrativa, tinha 5.000 homens, e a Bíblia fala no estudo mais aprofundado, que era 5.000 homens machos, homens, mas que tinha mulheres e crianças também nesse contexto. Então os estudiosos dizem que naquele momento tinha aproximadamente, não 5.000, mas 30.000 pessoas. 5.000 eram homens, mas tinham mulheres e meninos. E Jesus olha para Filipe, no meio do deserto, vendo toda aquela multidão, e diz assim: Filipe, como é que a gente alimenta esse povo? Cadê a comida deles? Mas a Bíblia também diz que Jesus fez isso intencionalmente. Por quê? Jesus queria experimentar o que de Filipe? A fé dele. Isso de alguma maneira diz a mim e a você que uma das maneiras que nós temos de entender a grandiosidade de tudo isso é que às vezes Deus vai nos experimentar. A questão é você e eu saber o que é que você vai fazer nesse instante, quando você estiver passando por essas experiências. Porque a Bíblia acabou de provar a mim e a você que Jesus só fez essa pergunta por um motivo: para experimentá-lo, para saber como andava o nível da fé dele. E a Bíblia é tão perfeita que também diz, porque ele já sabia como ia resolver. Sabe, meus irmãos, é fundamental que vocês entendam nessa noite que o conhecimento de qualidade trazido por Emanuel é extraordinário. Mas eu quero dizer a vocês que vocês precisam agregar a isso, somar a isso, uma decisão de fé no coração de vocês. Porque para que isso sem querer não caia numa simples informação extraordinária, você vai precisar juntar a sua vontade de mudar a fé. Porque como você vai crescer, como você vai melhorar, como você vai se tornar alguém melhor em alguma área, existe alguém que não está satisfeito com essa sua decisão de hoje. E coisas vão se levantar. Porque se alguém estiver sentado aqui e dissesse assim: meu casamento não está bom, mas eu ouvi Emanuel falando, eu não vou mais botar a culpa na minha mulher. Eu vou assumir a minha responsabilidade, eu vou fazer o que cabe a mim. E eu vou esquecer um pouco dela. Quantos sabem que família é um projeto de Deus? Quantos sabem que casamento foi feito para ir até o final? Quantos sabem que dentro do casamento é sim um ambiente onde a gente mais vai ser esticado? Então imagina que esteja alguém aqui e diga assim: poxa, essa ministração de Emanuel serviu para o meu casamento. Eu vou me autorresponsabilizar pela condição que meu casamento está. E eu vou colocar em prática essas ferramentas. Eu vou me doar mais, eu vou amar mais, eu vou procurar alguns livros que falem sobre o tema, eu vou entender como é que ela entende como é amor. Você de alguma maneira tomou uma decisão que vai melhorar hoje. Eu queria dizer a vocês que, lamentavelmente, o diabo está dizendo: eu não vou assistir essa vitória de camarote. Eu não vou assistir esse casamento melhorar de camarote. João 10:10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essas são as únicas 3 características citadas na Bíblia para ele. Então você vai precisar de fé. E você tem que entender que em João 6, Jesus queria mostrar a eles que existem níveis de fé. Que fé precisa de aprimoramento. Que fé precisa de ajuste. E que às vezes a gente se coloca numa posição e diz assim: poxa, eu tive fé para isso, mas para isso não funciona, meu irmão. É de fé, hein? Você precisa se mover em fé. Você precisa ter uma vida de fé, porque é essa vida de fé
que agrada a Deus. Agora, olha como é poderoso. Eu vou me mover em fé, eu não vou desistir, porque o que eu estou me propondo agrada a Deus. Eu preciso ter fé para começar hoje. Eu dei um passo de fé, saí de casa para ouvir essa palestra, dei o meu primeiro passo de fé. Mas quando você passar da porta, meu irmão, talvez fique só o eco das coisas maravilhosas que você está ouvindo. Tem que ter uma decisão sua de dizer, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu preciso de ter fé. Ela tem que me acompanhar. Eu tenho que ter certeza de que Deus quer que eu melhore. E às vezes a situação que nós estamos passando é nada mais, nada menos do que Deus nos experimentando, avaliando a minha vida e a vida de vocês, em que nível de fé você está. Olha que coisa, os discípulos andavam com Jesus. Jesus sabia que aquela multidão ia seguir ele porque ele vinha fazendo milagres. Jesus já sabia que aquele povo ia se encontrar naquela situação. E aquelas pessoas tão próximas de Jesus, foi elas que Jesus quis experimentar. Você entende que talvez aí fosse um lugar de segurança para esses discípulos, dizer assim, oxe, eu tenho fé para torar. Eu ando do lado do homem. Eu ando do lado do homem. E em João 6, Jesus faz essa pergunta e preste atenção na resposta. Filipe, sabendo com quem andava, sabendo o poder que tinha, ele não disse assim, ô Jesus, para com isso, basta uma palavra tua e tudo isso está resolvido. Ô Jesus, basta você olhar para o céu e dizer, papai, manda comida. Mas Filipe não fez isso. Naturalmente ele foi buscar o que ele achava que podia resolver, ele foi procurar comida entre as pessoas. Mas será que era normal encontrar comida para 30 mil pessoas junto com elas? Jesus sabia que não dependia dele para se mover. Jesus tinha a certeza absoluta que nada do que ele fizesse naquele instante resolveria o problema, porque o único eu sou era ele. E aí ele foi buscar o que cabia a ele. Foi procurar entre as pessoas, cadê a comida? Vocês têm isso? E aí ele apresentou alguns pães. E aí Jesus operou um milagre que só ele podia fazer. E dessa maneira, a fé foi experimentada. Dessa maneira, Jesus quis me ensinar, a você e a Filipe, dizer assim, você entende que a sua fé precisa ser aprimorada? Você entende que a sua fé precisa mudar de nível? Você entende que você não pode só ter tido fé para uma coisa, você precisa ter fé em continuidade? Eu de verdade não quero que você vá embora levando no coração só a brilhante palavra de Emanuel. Eu queria que você somasse a isso fé. A certeza de que você veio para cá para ser transformado. A certeza que o maior deseja a sua transformação. A certeza de que aquele que comanda tudo, que conhece a sua vida e que sabe quem você é, diz assim, ei, você deu um passo de fé, mantenha ela viva. A certeza que você precisa entender nesse instante, e eu também, que o que você está passando, seja qual ela for a dificuldade em qualquer área, entenda que é bondade e misericórdia de Deus para esticar a sua fé, para que você se cuide, para que você se trate, para que você se avalie. Então, leva no seu coração essa mensagem. Leva no seu coração de dizer, eu tenho andado em fé, eu tenho vivido em fé, porque se você não fez isso, meu irmão, é necessário que você faça, para que você possa sair daqui com os 3 pilares montados. E se você tomar essa decisão de conduzir a sua vida em fé, tudo aquilo que você ouviu antes de mim, vai ter que acontecer. Solta o próximo, por favor.
1 Timóteo 1,9. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Presta atenção. Essa linguagem me trouxe um grande impacto. Paulo diz a Timóteo que ele considerava filho. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Então nós acabamos de entender que a fé pode ser o quê? Destruída. Em outras versões diz que você vai naufragar na fé. Você entende que quando você entra num barco, você tem o desejo de que esse barco lhe leve até um ponto final. Só que você precisa da fé para entrar nele, você precisa da fé para o processo, da fé para a condução e a fé para chegar. Porque se isso não acontecer, vai naufragar, vai ser destruído. Nós precisamos de verdade colocar essa fé em operação em todos os sentidos, em todos os tempos e de todas as formas. Porque ela pode sucumbir. Eu vou impactar você um pouquinho mais. Coloca o próximo, por favor. Hebreus 6, no verso 4, diz assim: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois, abandonaram a sua fé. Existiu povos, que a Bíblia explica, que viveram o início da fé. E depois, por conta das turbulências, por conta da falta de foco, da falta de entendimento, a fé foi abandonada. Eu queria que você levasse no seu coração que, quando Jesus experimenta Filipe, o objetivo de tudo aquilo não era pela resposta errada, pelo procedimento errado naquele instante, ou simplesmente por ele não ter sido tão rápido em entender que só Jesus podia, ele não tinha interesse em deixar aquele povo com fome. Porque nenhuma dessas provações que nós passamos, que é onde a gente precisa avaliar a nossa fé, é interesse de Deus que nós fiquemos nela. Mas eu queria de verdade que você fosse para casa hoje sabendo que se você juntar esses 3 pilares, se você juntar o que Emanuel falou, se você juntar o que a Bíblia acabou de pregar para você e só usou a minha voz, e se você decidir que vai ser melhor, eu tenho certeza que no dia 30 de julho, na nossa próxima reunião, pessoas vão pedir o microfone para dizer: eu quero falar do que aconteceu. Mas saia daqui entendendo, a fé é um estilo de vida. Ela precisa ter começo, continuidade e até o fim. E é no processo onde nós somos esticados, é no processo onde Deus nos experimenta que há a grande transformação. É aí nesse lugar que você cresce, é aí nessa situação que você melhora, é aí nesse lugar. E é vontade de Deus que eu e você sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. É a intenção dele. Mas às vezes, conhecendo os filhos que ele tem, ele vai precisar usar dessa ferramenta, dessa situação que você leu aí em João 6. Para que hoje você faça uma análise interna e diga assim: será que eu estou vivendo pela fé? Será que a fé é sim um grande combustível na minha vida? Será que a minha fé não precisa de ajustes? Será que a minha fé não precisa de aprimoramento? E se você descobrir que sim, você acabou de decidir que vai vencer. Você acabou de decidir que deu o primeiro passo para vencer. Você recebe essa palavra? Eu vou fazer isso porque eu tenho direção, tá? Se alguém que está aqui entre nós ainda não fez essa decisão de confessar Jesus como Senhor da sua vida e começar a experimentar
de todo esse processo de fé, de todo esse processo que transforma vidas, de todo esse processo que faz com que as pessoas realmente mudem. Se alguém aqui de verdade tem esse desejo de iniciar uma vida nova a partir de hoje, eu queria só que você levantasse a mão para eu orar por você. Não saia daqui sem mudar a sua vida. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Amém. Eu vou orar e eu sei que você recebe oração. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pela boa semente plantada e eu confio nos corações aqui receptíveis. Eu tenho certeza que a junção desses 3 pilares, você vai fazer isso ser uma explosão santa de transformação, de busca cada vez maior por melhores lugares. Nós confiamos em quem você é, nós te agradecemos por cada vida que está aqui. Eu não conheço todos, mas você sabe exatamente o que precisava acrescentar. E eu tenho convicção no meu coração que mudanças, coisas foram acrescentadas. E isso é o necessário para que essas pessoas entendam a nova vida que você as tem para ela. É assim que cremos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém.